Olá, meus amigos. Eu estava aqui ainda aproveitando a música da abertura, mas ela acabou um pouquinho antes do que o previsto. Mas muito boa noite, queridos amigos e queridas amigas. Mais uma vez nos encontramos reunidos nessa programação do Café com Kardec e Amigos. Sejam todos muito bem-vindos, os queridos amigos que já vão atestando a sua presença aí nos comentários, a Ilza, Vera, Wanderson, Hélida, muito boa noite. Aí eu já não vou mais conseguir acompanhar, temos amigos queridos falando de diversas localidades, inclusive a Elizabeth agora é de Portugal. Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham das diversas localidades, os nossos corações nesse momento entrelaçados para mais uma edição do nosso Café com Kardec e Amigos. Essa combinação que já faz parte da nossa rotina todas as segundas-feiras, às 19h30. Hoje estamos na nossa edição de número 60 do nosso Café com Kardec e Amigos, produzido pelo nosso canal Seridó Espírita e também com retransmissão através dos nossos parceiros, a TV Secal, a Rádio Portal da Luz, Rede Amigo Espírita, TV7, Web Rádio Fraternidade e também estamos transmitindo pelo Facebook do Núcleo Espírita Seara de Luz e Currais Novos. Estamos numa programação toda especial, vocês já vêm acompanhando a nossa programação em torno da série Fonte Viva de Emmanuel. Já tivemos aqui o nosso José Otávio, que iniciou essa nossa programação especial falando sobre a obra Caminho, Verdade e Vida. A nossa Denise Lino deu continuidade, abordando o Pão Nosso. Geraldo Campetti, na semana passada, esteve conosco falando do Vinha de Luz. E hoje nós temos o nosso querido amigo Osson Peter Carrara, que vai nos falar sobre o livro que, de alguma maneira, dá título a essa série, o livro Fonte Viva. Já, já, o nosso querido Osson estará conosco, nos brindando com as suas reflexões. Mas antes, você já sabe que nos acompanha, nós temos sempre, iniciando os nossos cafés, um momento de arte espírita. Hoje teremos dois amigos muito queridos que estarão conosco, abrilhantando esse nosso café com a sua arte, aqui também da nossa cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, a Mônica e o Bruno, trabalhadores e amigos muito queridos do nosso movimento. Então, para que nós possamos iniciar o nosso café, trazendo a arte para reconfortar os nossos corações, vamos ao nosso momento de arte com os nossos queridos Mônica e Bruno. Olá a todos, olá meus amigos, minhas amigas. Bom, meus amigos, vamos aguardar um pouquinho, a gente teve alguma falha técnica aí envolvendo a Mônica e o Bruno. Vamos esperar que eles retornem aí com áudio e com vídeo, já estão de volta novamente, então, coisas que acontecem aí no ao vivo, viu, meus amigos? A gente tem que estar aqui a postos, mas, enfim, devolvo para vocês, estamos aqui nas vibrações pela atividade. Ok, obrigado, Igor. Então, isso aqui é Mônica, eu sou Bruno, nós fazemos algo de arte espírita, de música espírita, aqui no movimento, aqui em Natal, somos do Centro Espírita Irmãos do Caminho, e começamos já como evangelizadores, fazendo músicas para evangelização, e a gente vai tentar brilhantar aqui com vocês, se juntar com vocês mais esse evento aí do Seridó Espírita. A gente vai começar com a música Caminho de Paz, que é de autoria aqui de Mônica, e vamos lá, né? Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite para vocês. Vamos começar com essa música Caminho de Paz.
e a serviço do amor, na busca da felicidade. Coração puro e acolhedor, nos ensinando com humildade a lição que ao mundo deixou, pra fixar o olhar na verdade. Renúncia, perdão e até dor, vestindo o manto da caridade. Mãos, emoção, pensamento, na prática do seu evangelho. Ideal que une os irmãos pela harmonia do universo. Em nossos corações a mensagem, estamos juntos na caminhada. Fé em Deus acima de tudo e amor ao próximo durante a jornada. Caminho de paz e de luz, que irradia proteção e bondade. Caminho de amor é Jesus, mestre exemplo para a humanidade. Caminho de paz e de luz, que irradia proteção e bondade. Caminho de amor é Jesus, mestre exemplo para a humanidade. Caminho de paz e de luz, que irradia proteção e bondade. Caminho de amor é Jesus, mestre exemplo para a humanidade. Caminho de paz e de luz, que irradia proteção e bondade. Caminho de amor é Jesus, mestre exemplo para a humanidade. Bom, meus amigos, essa foi a primeira música, Caminho de Paz. Paz, autoria aqui de Mônica, e a gente costumava tocar bastante ela quando a gente, presencialmente, antes da pandemia, estava com baterista, com baixista, violonista. Nosso grupo se chama Som do Caminho, e nós tínhamos mais pessoas, eram 6 integrantes, então era uma música mais cheia, tinha outros vocalistas, não era só Mônica cantando, então a música ficava bem mais bonita. Mas agora nós vamos passar para a segunda música. Que é Servir e Confiar, uma música de Rômulo Tavares, né, um autor espírita também, um artista espírita, um excelente músico, né, e é uma música mais tranquila, bem mais confortante, assim, ótima para uma prece. Vamos lá. Servir e confiar são 2 amigos meus. Servir ao meu irmão e confiar em Deus. Exemplos de Jesus que nunca vão passar. Já é feliz quem sabe servir e confiar. Servir com amor, confiando em Deus. Servir com amor, confiando em Deus. Servir e confiar dependem só de mim. Sou eu que digo não, sou eu que digo sim. E se eu colho o que planto, devo aceitar. Meu caminho é servir e confiar. Servir com amor, confiando em Deus. Servir com amor, confiando em
confiar, é minha obrigação, pois Deus é nosso Pai, você é meu irmão. Se a gente faz assim, em breve vai notar como é bom servir, como é bom confiar. Servir com amor, confiando em Deus. 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 Servir e confiar, a fé vencendo a dor, o ódio e o medo, vencidos pelo amor. O bem vencendo o mal, a paz vencendo a guerra. Jesus venceu o mundo, iluminando a terra. Servir com amor, confiando em Deus. 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 Essa foi Servir e Confiar, de Rômulo Tavares, que também fazia parte do nosso grupo Som do Caminho, um excelente músico. E nós vamos agora para o encerramento da nossa participação essa noite, agradecendo novamente o convite de Alisson, do pessoal do Seridó Espírita, agradecendo o suporte de Clarinha, que está aí nos bastidores, a Igor, enfim, a todos os amigos e a participação de vocês que estão nos assistindo. E a gente vai encerrar com uma música de nossa autoria também, chamada Prosseguir. Vê o céu, meu irmão, vê o mar a bailar, as estrelas que estão a brilhar, um sorriso infantil, o abraço de amor e a lágrima que cai do olhar. Sente o vento a correr sem fim, sem parar em você ou em mim. A vida é dom, é dádiva. Como eu poderia negar? É chance de recuperar, prosseguir firme sem duvidar. Olha dentro de ti, fortalece a fé, adiante irás precisar. A tarefa está aqui, o momento é já, estás pronto, basta confiar. Sente o vento a correr sem fim, sem parar em você ou em mim. A vida é dom, é dádiva. Como eu poderia negar? É chance de
seguir firme sem duvidar. Então é isso aí, pessoal. A gente agradece de coração aí o convite da organização. Obrigado, Igor, Clarinha, Alisson, que está também ajudando aí. Valeu, Igor, grande Igor, muito obrigado aí. Boa noite, pessoal. Vamos aproveitar agora a nossa conversa, nosso café com Orson e até a próxima, até o próximo encontro, se Deus quiser. Até o próximo encontro, meus amigos, que seja breve, viu? Um forte abraço. Muito bem, meus amigos. Então, depois desse momento de arte que sempre faz parte do nosso Café com Kardec e amigos, vamos, sem mais delongas, chamar para a tela o nosso amigo da noite de hoje, nosso querido Orson Peter Carrara. Pode vir para a telinha. Dispensa apresentações do nosso irmão, trabalhador de nosso movimento espírita, palestrante, articulista de diversos jornais, escritor com diversos livros publicados, mas, acima de tudo, um grande divulgador e tarefeiro do nosso Cristo, de divulgação dessa nossa querida doutrina pelo Brasil e pelo mundo. Tem um canal também no YouTube que deve ser acompanhado também pelos queridos amigos. Aproveite e se inscrevam lá no canal do Orson Peter Carrara para acompanhar todas as palestras, entrevistas que ele tem feito, muito boas, que muito colaboram aí para o nosso crescimento. E na noite de hoje, né, meu querido amigo, dando continuidade à nossa sequência, vai abordar a temática em torno do livro Fonte Viva. Orson, seja muito bem-vindo ao nosso café, e eu deixo, então, agora a palavra contigo, meu amigo. Igor, boa noite, meu caro amigo. Meus amigos aqui do canal Seridó Espírita, do Núcleo Espírita, que também realiza esse trabalho Seara de Luz, e nossos cumprimentos aí pelas 60 edições do Café com Kardec. Que satisfação, que honra, que alegria. Quero agradecer a todos os integrantes que promovem essa iniciativa, valorizando o conhecimento espírita, que tanto bem nos faz. Meu abraço a tantos amigos que estão aqui, que se manifestaram carinhosamente. Eu nem vou dizer o nome, porque se eu for dizer o nome de cada um, eu corro o risco de esquecer alguém. Então, olha, sintam-se abraçados pela minha gratidão, pelo meu carinho, todos vocês. Eu li o nome de todos aqui, fui acompanhando a sequência de manifestações carinhosas aqui no nosso chat, com imensa alegria no coração, e quero saudar, pois, a todos os amigos do Rio Grande do Norte, estendendo-se naturalmente a outros estados do país, com esta beleza que a internet nos proporciona, levando as luzes do conhecimento espírita para todo lugar. Todos nós comprometidos com o espiritismo, apesar de instrumentos enferrujados e instrumentos imperfeitos, instrumentos limitados, não estamos impedidos pela bondade do Cristo de refletir juntos uns com os outros dessas grandezas todas que nos enriquecem a alma e a vida. Minha saudação aqui da cidade de Matão, no interior de São Paulo. Matão fica na região de Ribeirão Preto, para vocês terem uma referência. É uma cidade com 90 mil habitantes, aproximadamente. É uma cidade de uma boa estrutura. É a cidade onde elaborou Caibar Schutel, e a gente fala isso com muito orgulho, um bom orgulho, com muito respeito pelo significado dessa pujante personalidade espírita. E é muito interessante, quero cumprimentá-los também por fazerem uma sequência de lives falando sobre a coleção Fonte Viva.
este manancial de conhecimentos, este manancial de conhecimentos, acho que é a melhor palavra mesmo, colocado à nossa disposição. Eu vou pedir, inclusive, para o Igor projetar na tela aí o meu compartilhamento do livro Fonte Viva, que está aí na barra aí, Igor, é só colocar na tela, embora esteja aparecendo, inclusive com preço, não tem importância, mas eu quis mostrar mesmo a capa do nosso valioso Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira, do Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, que será hoje a origem, a fonte do nosso estudo da noite. Pode tirar, Igor, por favor, foi apenas para mostrar a capa do livro. O objetivo foi realmente destacar esta obra notável sobre todos os aspectos que queiramos abordar e citar. Eu fico muito feliz de ter sido convidado para falar do livro Fonte Viva, que se constitui naturalmente num tesouro de conhecimentos, né? O Fonte Viva, que é uma obra composta por outros livros, que são o Pão Nosso, o Caminho, Verdade e Vida, e, naturalmente, o próprio Fonte Viva, além, naturalmente, do Vinha de Luz. Outros livros, muitas vezes, são agregados a eles, mas esses 4 são aqueles que nós consideramos mesmo como a coleção Fonte Viva. O Fonte Viva, propriamente dita, o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida e Vinha de Luz. Mas muitos de nós acrescentamos também o Ceifa de Luz e outros que também se agregam a esse estilo do comentador Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, trazendo-nos este tesouro de conhecimentos. Vale dizer que o Fonte Viva foi lançado em 1956. Portanto, ele tem mais de 60 anos. E ele é o mais recente dos livros, né? Porque o Caminho, Verdade e Vida é de 1948, o Pão Nosso de 1949, o Vinha de Luz de 1951 e o Fonte Viva 1956. Constituindo-se, pois, um tesouro de conhecimento à nossa disposição. Esses livros, todos de autoria do Espírito Emmanuel, pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, nesses livros o autor comenta ensinamentos do Evangelho, de forma bastante original, de forma muito atraente, ensinando-nos não apenas a compreender a doutrina cristã, mas a praticá-la em todos os momentos da vida, naturalmente. Encerra um verdadeiro convite ao trabalho nobre e dignificante, inspirado nos ensinos da Boa Nova. Emmanuel, como se sabe, orientador da mediunidade de Chico Xavier, instrui e encanta ao mesmo tempo pela sua capacidade da inteligência, a sua capacidade didática, a sua capacidade de síntese. Ele é capaz de edificar no coração humano e consolar numa linguagem singela, arrebatadora, acessível a qualquer pessoa, mansa e principalmente persuasiva, porque ela é plena de espiritualidade e beleza. Característica que está presente nesses livros todos que constituem a coleção Fonte Viva. E essa Fonte Viva constitui, pois, uma grande fonte auxiliar de esclarecimento no estudo dos textos evangélicos. E instrumento, naturalmente, essencial para aperfeiçoarmos os nossos sentimentos, afinando-nos com as lições de humildade, de amor, ministradas e exemplificadas por Jesus. É muito interessante a gente pensar que esses livros de Emmanuel, ele, com a sua capacidade de síntese, nós acabamos de comemorar há alguns dias aí os 80 anos da apresentação do livro Paulo e Estevão, que é um livro grande, é um livro de muitas páginas, é um conteúdo denso. E agora estamos envolvidos, nesta live especificamente, nessa sequência de lives, com a coleção Fonte Viva. Esses livros, inclusive o próprio Fonte Viva, que nós estamos falando hoje, eles são constituídos de 180 capítulos, todos eles. Emmanuel teve essa preocupação, ele organizou desta forma,
180 capítulos, capítulos compactos, capítulos com poucos parágrafos e capítulos onde ele utilizou a interpretação dos textos do Evangelho. Ele seleciona um texto, uma linha, um parágrafo, às vezes 3 linhas, vai lá e tira a essência desses ensinos. Então nós vamos ter uma multidão de comentários advindos da seleção de um trecho. Esses trechos podem ser dos evangelistas, Lucas, Mateus, Marcos, João, e também trechos das cartas de Paulo, outro manancial de conhecimentos, principalmente considerando a experiência peculiar vivida por Paulo de Tarso. Comentamos há pouco, né, que Paulo de Tarso, através da sua experiência pessoal com o Cristo, de encontrar-se, ainda que o Cristo estivesse em espírito, mas encontrar-se com o Cristo, que foi convocá-lo ao trabalho, o chamou para que pudesse trabalhar, teve uma experiência muito peculiar. E aquela narrativa feita por Emmanuel, discorrendo, relatando a experiência de Paulo, é muito conhecida para todos nós, pela riqueza do detalhamento, pela espiritualidade que a obra contém. E como se sabe, depois de todo o acontecido, quando Paulo já não conseguia atingir todas as comunidades iniciantes de difusão do Evangelho, ele passou a escrever cartas. Então nós temos diversas cartas escritas por Paulo, que constituem também um rico material para estudo e reflexão e análise das questões do cristianismo nascente. E Emmanuel, pois, nessas obras, em que ele faz uma interpretação daqueles trechos do Evangelho, retirando afirmações das narrativas dos evangelistas, e também trechos das cartas de Paulo, de forma que isso se constitui um precioso documento, está à nossa disposição. Os nossos palestrantes que nos antecederam, e mais um que ainda virá, vão dar conta desses comentários, deram conta desses comentários, relatando a sublimidade, o conteúdo expressivo desses comentários tão excelentes feitos por Emmanuel. Quando a gente se refere a Emmanuel, a gente está se referindo a uma inteligência extraordinária, uma inteligência que, na época de Jesus, já era uma grande inteligência, na época ainda dominada pelo orgulho, mas uma vez feita a sua transformação, quando se deu conta, no relato que ele mesmo fez no romance clássico há 2000 anos, passou a ser mais um ceareiro do Cristo. E, naturalmente, mergulhou o seu olhar, a sua inteligência, a sua sensibilidade. Isso é fácil de ser constatado, porque quando nos debruçamos sobre os textos de sua autoria, textos compactos, linhas breves, parágrafos breves, nós vamos ver a sabedoria desse espírito, capaz de tocar a nossa sensibilidade cognitiva, capaz de incentivar o nosso raciocínio, a nossa capacidade de pensar e refletir, a ir além das aparências, a ir além do cotidiano vazio dos nossos dias, para enxergarmos a sublimidade da própria vida, aliada à responsabilidade que temos em viver. A responsabilidade de adquirir virtudes, de desenvolver os potenciais da inteligência, do amor, da sensibilidade, de desenvolver as potencialidades do sentimento, para nos tornarmos criaturas melhores, capazes de nos conectarmos com a grandeza do Evangelho. Ele faz isso como ninguém. As obras da coleção Fonte Viva, estas obras incomparáveis, todas no sentido compacto, capítulos curtos, como já dissemos, né? Parágrafos curtos, às vezes uma página, ele é capaz de resumir ali, em outras vezes, outras 2 páginas, no máximo, em 180 capítulos, cada obra, nós vamos encontrar a extensão de uma sensibilidade saturada de amor, saturada de evangelho, traduzindo a mais legítima expressão do amor do Cristo.
e da finalidade de viver, da responsabilidade de viver, através de comentários profundos que ele apresenta. Ora, eu já ouvi um comentário certa vez que eu tive que concordar imediatamente. Normalmente, esses livros da coleção Fonte Viva são utilizados para fazer-se leituras introdutórias na abertura de palestras, na abertura de eventos, na abertura de reuniões de estudos, não é mesmo? Então a pessoa vai lá na frente, faz a leitura com todo cuidado, com todo carinho, naturalmente. Às vezes há uma sequência, às vezes é escolhida aleatoriamente, e nós, os ouvintes que estamos presentes naquele evento, aquela oportunidade, aquela reunião, ouvimos aquilo. Mas, diz o nosso companheiro, que eu não me lembro o nome de quem é a pessoa, eu só ouvi, mas não guardei o autor da frase que concordei imediatamente. É um desperdício, porque a simples leitura, por si só, não fornece ao ouvinte a capacidade de adentrar a sabedoria dos conceitos. Normalmente ouvimos rapidamente, nem todos prestam a devida atenção e desperdiçamos a chance de aprofundar os conceitos que ali estão expressos nesses textos tão valiosos que estão à nossa disposição. Diz o autor dessa propositura que nós, não é que está dispensando essas leituras de forma alguma, pelo contrário, ele quer incentivar essas leituras, mas acrescidas de um comentário, ainda que leve, acrescidas do destaque de determinado parágrafo ou de determinada afirmação, tamanha a grandeza dos conceitos ali expressos e que normalmente se perdem numa leitura direta. Muitas vezes o pessoal nem prestando atenção porque estão preocupados com o início, estão ainda se achegando, estão chegando, então perde-se a oportunidade. O ideal seria que cada lição lida, ainda que rapidamente, tivesse um comentário adicionado, que a pessoa lesse antes, preparasse em casa antes, e ligasse a leitura que seria feita naquela noite com o cotidiano da vida, com as necessidades múltiplas apresentadas pelos frequentadores de uma reunião, pelas pessoas que ali estão buscando consolo, conforto, orientação, paz interior, porque estas mensagens contêm tudo isso. Elas contêm a sabedoria do Evangelho expressas em situações que os discípulos, os evangelistas viveram, anotaram dos conceitos expedidos por Paulo nas cartas que escrevia às comunidades, expressando a sua preocupação ou levando a sua orientação às dificuldades vividas na época, que são perfeitamente cabíveis ao nosso tempo. Então, são conceitos extraordinários que nós devemos prestar mais atenção. A ponto de, quando nos dedicamos assiduamente a estudar esses livros, a buscar os seus conteúdos, nós vamos nos surpreendendo com a categoria das afirmações, com a sublimidade e a elevação das orientações das afirmativas ali trazidas. Porque o Espírito Emmanuel é de muita sabedoria. Sabedoria aliada à firmeza e à bondade, que são características dos espíritos superiores. E nesta firmeza, nesta bondade, nesta sabedoria, nós podemos absorver, podemos sugar, podemos beber, nos alimentarmos desta sabedoria expressa nesses textos tão significativos, que são frutos, naturalmente, dos estudos dedicados de uma grande alma, uma alma hoje, e já há algum tempo, não é mesmo, comprometida com o Evangelho do Cristo, de levar a maravilha desses conteúdos que hoje nos servem de orientação, porque provindos esses ensinamentos da grandeza do Cristo, o mestre de nossas vidas. Então nós temos, especificamente, no livro Fonte Viva, essas características igualmente. Essas características de um espírito que sabe o que está falando, de um espírito que considera
sua sabedoria, sua grandeza, e num livro com 180 capítulos, todos eles repletos de sabedoria e grandeza, nós escolhemos aqui uma ou duas lições deste livro, até porque seria impossível lermos o livro, claro, não é o objetivo, é claro, e também não é o objetivo, né? Mas escolhemos algumas lições a título dessa ilustração para o momento da noite. O capítulo 16, por exemplo, que é um capítulo que está no próprio livro, né? Nós estamos numa sequência, o índice é muito rico, nós deveremos sempre observar a sequência. Então, considerando o tempo de perturbação que nós estamos vivendo, de intensa perturbação, de escândalos na mídia, de preocupações de toda espécie, de isolamento social, com as suas consequências todas, o capítulo 16 tem o significativo título de Não te perturbes. E a frase escolhida por Emmanuel para estudar, para nos trazer ao coração, está numa carta de Paulo a Romanos. E nesta carta, ele destacou este trecho. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. E vejam a interpretação que Emmanuel tira, a água, a seiva divina que Emmanuel tira dessa afirmação de Paulo numa carta. Ele vai dizer: se perguntássemos ao grão de trigo, que opinião o grão teria? Eu estou acrescentando alguns comentários, como comentando a mensagem, né? Que opinião o grão de trigo alimenta acerca do moinho? Naturalmente que o grão de trigo responderia que dentro dele se encontra a casa de tortura, em que ele se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado, para a glória do pão na subsistência do mundo. Se perguntássemos para a madeira com respeito ao serrote, a madeira naturalmente informaria que nela, ou melhor, nele o serrote, identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhes as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Eu estou lendo e adaptando a leitura para facilitar, já comentando, né? Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, de certo a pedra esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado, dia e noite. Entretanto, é dos golpes do buril que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. E Emmanuel, com toda a sua sagacidade mental, com o seu raciocínio treinado na análise ponderada e doutrinária e evangélica das questões, vai dizer agora: assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades 1000. Ouçamo-lo sobre a dor, se perguntarmos a alguém sobre a dor, e registraremos velhos disparates verbais. E aqui eu poderia acrescentar tanto sobre a carne quanto a dor, que nós acrescentaríamos revolta, reclamação de todo tipo, indisposição, dores, desassossego, etc. Solicitemos-lhes que se externe com referência à dificuldade e derramará o fel e pranto. Se nós perguntarmos para alguém sobre as dificuldades, teremos lá uma relação de reclamações sobre vários aspectos, acentuando as dificuldades, reclamando delas, amaldiçoando a luta, dizendo que a vida é um vale de sofrimentos, que a terra é um local de só dificuldade e obstáculo. Mas Emmanuel vem trazer o raciocínio próprio que o Evangelho apresenta para todos nós. É imperioso reconhecer que do corpo disciplinado
do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformesiado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Olha que frase está aqui dentro do capítulo. Notem os amigos que estão nos ouvindo nesse instante. Os amigos que estão conectados na nossa fala, eu sou apenas um repetidor, um intérprete, um leitor da lição de Emmanuel, porque a sabedoria está nele. Mas vejam esta frase, este parágrafo. Do corpo disciplinado. Bom, o corpo disciplinado, naturalmente, refere-se à vida que vivemos ou procuramos viver, disciplinando o nosso proceder. Essa disciplina se expressa, naturalmente, no esforço continuado de sermos criaturas melhores. E Emmanuel continua a sua apreciação do sofrimento purificador. Quanto sofrimento, meus amigos! Quantos sofrimentos não existem e estão ao nosso lado? Nós temos um amigo mais novo do que eu. Ele deve ter por volta dos seus 55 anos. A sua esposa não tem 50 anos. Ela deve ter na faixa de 49. Não sei se chegou a 50. Se não chegou, falta pouco. Mas 48, 49. Ela está há aproximadamente 5 anos, depois de uma série de problemas com um tumor no cérebro, ela está há aproximadamente 5 anos sem qualquer comunicação exterior. Permaneceu internada por mais de 3 anos, agora está em casa há aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, mas ela não desperta. Ela está em vida vegetativa, totalmente dependente dos cuidados do marido. E ela não está ligada a aparelho nenhum, ela apenas não desperta. Está com a cabeça, a caixa craniana aberta, enfrentando naturalmente a prova ou expiação para o casal. Quem somos nós para julgar as situações? Não. Mas é uma experiência que estão vivendo. É um sofrimento para o marido que vê a esposa querida, o seu bem ali, sobre os cuidados que ele tem que ter, e a sua vida está parada, porque ele tem que cuidar dela. Ela depende dele para tudo, ela não se mexe, ela não fala, ela de vez em quando abre os olhos, mas sem expressão nenhuma, e fecha em seguida, não se comunica, não se mexe, não come, é por sonda, não bebe água, é tudo por sonda. Quer dizer, não está ligada a aparelhos, apenas a alimentação é com aparelhos. É um estado de sofrimento muito difícil. E o obstáculo que Emmanuel acrescenta, obstáculo asfixiante. Quantos não são os obstáculos que todos enfrentamos? Variados sobre vários aspectos. Todavia, essas situações todas, seja pelo esforço de ser melhor, de conter a nossa agressividade, ou seja, pelo sofrimento que se abate sobre nós, na forma de doença, de perdas de entes queridos, as chamadas perdas, que não são perdas, mas não deixam de ser sofrido, e dos obstáculos variados do desemprego, da carência material, da enfermidade, das lutas de relacionamento, de todas essas situações difíceis, o espírito ressurge sempre mais bonito, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbe, pois, diante da luta, e observe. O que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que se te afigura em favor da morte é contribuição para o seu engrandecimento na vida eterna. É a lição que o próprio Paulo diz no trecho da carta. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Vamos lembrar que Paulo foi torturado, apedrejado, sofreu todo tipo de perseguição, traição, todo tipo de desprezo, recriminação. Ele achava que aquilo era uma mensagem para a morte. Ele achava que tudo aquilo era direcionado para a sua desgraça, para o seu sofrimento. Mas embora ele estivesse sofrendo, aquilo era um verdadeiro buril que o libertaria do orgulho, do preconceito e o levaria a bom termo de felicidade quando retornasse ao mundo espiritual com a tarefa cumprida. Nós vamos encontrar lá
no final do livro Paulo e Estevão, que Paulo, desencarnado, depois de todas as atrocidades físicas que enfrentou, em pouco tempo retoma a forma juvenil e restaurada do perispírito, um espírito lúcido que se levantou de si mesmo, compreendendo, pois, que o sofrimento é buril, que nos limpa as impurezas da alma, e os obstáculos nos fazem crescer para o nosso próprio bem-estar espiritual. É uma lição que está aqui no livro Fonte Viva, é uma lição curtinha, pouquíssimos parágrafos, capítulo 16, dentre os 180 capítulos. Agora, não é difícil imaginar o quanto encontraremos nos demais capítulos, não só da obra Fonte Viva, que é a referência desta noite, mas da coleção toda. Mas nós estamos hoje analisando a obra Fonte Viva, para entender que todas essas manifestações adversas que todos enfrentamos, muitos de nós estamos limitados numa cama, atados numa cama. Muitos de nós estamos, talvez nesse instante alguns amigos estejam assim nos ouvindo, mas aqueles que não estamos atados numa cama, estamos enfrentando outros desafios. Estamos enfrentando outras angústias, outras preocupações. E não temos como dimensionar a dor do outro. Porque a dor do outro, só ele saberá avaliar. Eu e o palestrante Marco Maiuri, que é da cidade de São Paulo, temos feito todo sábado, 9h30 da manhã, inclusive transmitido aqui pelo canal Seridó. Nós temos feito todo sábado, 9h30 da manhã, o programa Série Conhecimento Espírita. E estamos analisando as leis morais. Sábado você está convidado a estar conosco, 9h30 da manhã. Aqui no Seridó mesmo é transmitido. E também na Agenda Espírita Brasil. E nós, nesse último sábado, falamos sobre a lei do trabalho. Na próxima semana será a lei da reprodução. E o nosso Marco fez uma afirmação extraordinária durante a sua apreciação. Todos nós sabemos disso. A gente esquece, não pensa, não reflete, mas ele fez uma afirmação extraordinária. Que somente Deus tem acesso à nossa consciência completa. Somente Deus é capaz de entender as nossas reações, as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas conquistas. Só Ele, Deus, tem acesso à nossa intimidade. E por nos conhecer, Ele é nosso Pai, somos suas criaturas, Ele providencia tudo que precisamos para conquistar a harmonia, para nos recuperarmos das nossas mazelas. Os sofrimentos, os obstáculos, as adversidades, muitos deles poderiam ser evitados, não fosse a nossa teimosia, o nosso orgulho ferido, não fosse a nossa rebeldia. Mas outras dificuldades são fruto da nossa condição ainda de espíritos imperfeitos. Outras dificuldades refletem o nosso estado interior. Então, é preciso sempre considerar que as adversidades são degraus de amadurecimento. Então, essas lições maravilhosas nos incitam, nos estimulam a estudar com profundidade. E eu quero buscar mais uma lição muito apropriada para este comentário da noite, para esta noite em que estamos analisando o livro Fonte Viva. Eu quero buscar a lição Apóstolos. É o capítulo 57 do livro. Tem esse título, Apóstolos. E Emmanuel retira aqui outra frase de Paulo. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Parece até uma reclamação de Paulo, né?
na carta aos Coríntios, Paulo vai dizer: tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Emmanuel vai analisar, então, a afirmação de Paulo. O apóstolo é o educador por excelência. Nele, o apóstolo, residem a improvisação do trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos. O administrador dispõe dos recursos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina o povo as maneiras da fé. O artista embeleza o caminho das inteligências. Eu estou abreviando, não estou lendo o parágrafo inteiro. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução. O pensador interroga, sondando os fenômenos. O médico socorre a carne doente. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Os apóstolos são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador. Respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles, os apóstolos, surge a equação dos fatos e das ideias de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes de incompreensão e de dor. A gente já começa a identificar os apóstolos, né? A gente já começa a perceber quem são os apóstolos, representando em si o fermento espiritual que levando a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensados a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade da atuação dos espíritos superiores e a fonte dos benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Não é uma reclamação de Paulo. É que esses espíritos que são apóstolos são capazes de renunciarem a si mesmos. Eles já absorveram em si a abnegação. São capazes de tudo renunciarem em favor do bem coletivo, até o sacrifício da própria vida. A abnegação surge do devotamento. O devotamento é uma dedicação. Dedicação que renuncia aos interesses pessoais. Mas a abnegação surge do devotamento. São esses abnegados que são capazes de renunciar até a própria vida em benefício do bem alheio. Por isso, para encerrar, eu trago também o capítulo seguinte, que vai falar dos discípulos, o capítulo 58. E aí, Emmanuel busca uma frase de Jesus, na anotação de Lucas: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí Emmanuel discorre com toda a sua sabedoria, e eu vou destacar algumas frases, eu não vou ler o capítulo inteiro, embora o capítulo seja curto, mas ele vai dizer: a vida de cada criatura consciente
Vamos fixar bem isso. Somos conscientes. É um conjunto de deveres para consigo mesmo, para com a família de corações que se agrupa em torno dos seus sentimentos e para a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. O próprio Emmanuel reconhece para nós. É imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com a eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, à nossa volta, sossegar os familiares, dar tranquilidade aos familiares, pensar nisso, dando a cada um que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro que marchamos. A árvore torta não projeta imagem irrepreensível. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos do Cristo, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz dos nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor, por se confiarem à revolta, através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando a porta dos vizinhos e sobrecarregando os outros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Isso aqui faz a gente questionar a gente mesmo. Será que podemos nos eleger à condição de discípulos? Ou não chegamos lá ainda? Tem o dever e tem a renovação. Tem o serviço e tem o aprimoramento. Tem a ação e tem o progresso. Tem a responsabilidade e o crescimento espiritual. Aceitação dos positivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. A gente começa a constatar a nossa fragilidade. Mas nada disso é motivo para desânimo. Nenhum desses quesitos é motivo para nos amortalhar, para nos amortecer o ideal. De forma alguma. Porque, essencialmente, a mesma obra, fonte viva, que nos enriquece com tantos ensinamentos aqui presentes, contém lições preciosíssimas de estímulo a esse dever no cumprimento deles. Contém lições preciosíssimas para o reerguimento. Existem títulos aqui no índice, se vocês folhearem a obra com cuidado, com atenção, prestarmos verdadeira atenção no índice, nós vamos encontrar capítulos como, com os títulos significativos, aceita a correção, estejamos contentes, ergamo-nos, não nos perturbemos, e por aí vai. São títulos significativos, trazendo o impositivo do reerguimento, o estímulo do bom ânimo, o estímulo da confiança, do otimismo, da continuidade do serviço. Por isso, destacamos aqui os 180 capítulos da obra Fonte Viva, que nos engrandece nessa noite com todo o seu conteúdo. Quero agradecer imensamente o carinho, a atenção de vocês, e esperamos que esta abordagem nos incentive a buscar este livro, a buscar esse compêndio. Como diz aqui o nosso Daniel, me permito ler aqui o último comentário que está aqui, nesse compêndio sintetizado de fácil compreensão, em que Emmanuel, no seu amor e sabedoria, muito bem, Daniel, eu também gosto muito de pensar nisso, no amor e sabedoria de Emmanuel, tem o poder de dizer muito em poucas palavras aos irmãos iniciantes da doutrina espírita. E esta é uma grande característica de Emmanuel, né? Dizer muito
em poucas palavras. Espírito sábio é assim, ele sintetiza numa frase para colocar toda a essência. Nós precisamos aprender a adentrar a essência da afirmação, do parágrafo, da frase, tirar dali essa substância, esse alimento que nos fará criaturas fortalecidas, decididas, confiantes, destemidas, operantes, perseverantes. Por isso digo a vocês, meus amigos, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, prossigamos. Eu me incluo, é óbvio. Muito obrigado, meus amigos. Muito grato. Chamo aqui o Igor para estar conosco. Ô, meu amigo, que alegria, que emoção. A gente fica aqui realmente tocado de uma profunda emoção ao acompanhar a sua fala, suas palavras, e refletindo realmente na grandiosidade, no amor e na sabedoria do nosso querido Emmanuel, que nos deixou esses presentes, esses tesouros valiosíssimos, né? São presentes mesmo. A gente tem aqui uma pergunta, inclusive, da nossa Clarinha, mas antes de colocar a pergunta da Clara, como agora no final você nos deu um gancho interessante para uma pergunta falando sobre essa característica de Emmanuel, de realmente pegar o texto evangélico e de muitas vezes ali mostrar para a gente. Eu costumo dizer, Orson, que há uma mensagem que Emmanuel nos deixa também com essa coleção, no sentido de que a gente mergulhe realmente no conteúdo do Evangelho. Às vezes a gente, enquanto estudante, e nesse desafio do discípulo que você também nos trouxe, pega um monte de conteúdo e reduz a um pouquinho de entendimento. E aí vem Emmanuel e pega um versículo e amplia o entendimento daquele versículo para mostrar para a gente a grandiosidade do texto evangélico e o quanto o evangelho diz em poucas palavras. É uma valiosíssima contribuição que Emmanuel nos dá como uma receita de como a gente deve se comportar enquanto estudante do evangelho. Não é mesmo, meu amigo? Você sintetizou o pensamento exato do trabalho de Emmanuel, né? Porque ele é capaz, Espírito Sábio tem essa capacidade, como foi dito aqui, de dizer muito numa frase, sintetizar numa frase o conhecimento, porque é exatamente isso, é mergulhar na essência do Evangelho. O Evangelho pode ser comparado a um grande celeiro, né? Onde estão muitas sementes, e cada semente é um ensino. Se você pegar uma sementinha daquele grande celeiro lá, você vai pegar uma semente, você vai abrir aquela semente e vai se deparando, ela vai se agigantando nas suas mãos, no seu olhar, no seu entendimento, porque uma frase tem um contexto próprio, ela tem uma direção que serve para todos os lados, ela ajuda todas as circunstâncias. Você tem que adentrar o espírito da questão para tirar o proveito para si e distribuir a mãos cheias para os outros. É isso que Emmanuel faz com a gente, né? Ele se debruçou sobre o conteúdo e nos oferece esse tesouro de conhecimentos que ainda é um ilustre desconhecido. Esses comentários de Emmanuel, a sua sabedoria, a sua grandeza, cabe a nós, os espíritas, promover, como vocês estão promovendo nessa live, falando sobre a coleção Fonte Viva. Esses livros têm que ser fartamente distribuídos e, principalmente, comentados, estimulados para que as pessoas sintam vontade de adentrar-lhes o conteúdo. Isso é um trabalho abençoado que todos nós podemos fazer. Muito bem, meu amigo. Agora sim, a Clara Moniz nos traz a sua pergunta. A mensagem do prefácio desse livro é intitulada Com Jesus e por Jesus. Qual seria, Orson, a relação do título da obra com o título do seu prefácio? Seria Jesus essa fonte viva que Emmanuel apresenta? Que pergunta bonita, meu caro Igor, e muito agradecido, Clara. Que pergunta linda que você fez. A sua pergunta é poética.
A sua pergunta revela, mas nem diga, revela a profundidade da sua sensibilidade, digamos, né? Porque quando falamos com Jesus e por Jesus, esta expressão, ela já diz por si só um roteiro de caminhada. A gente tem que estar com Ele e por Ele, por várias razões. Olha, acabou de ser lançado, deixa eu ver se está aqui na minha mesa, acabou de ser lançado esse livro aqui, olha, Junto a Jesus. Este livro é uma preciosidade, acabou de ser lançado. Ele é de Joaquim Bueno Neto, e olha o que está escrito aqui, abaixo do título. Manter-se próximo a Jesus significa medida primordial à renovação íntima. Junto a Jesus. Quando a gente lê um título desse, a gente já pensa que para estar junto a Jesus, você precisa ir até Ele. Ele está conosco, mas nem sempre estamos com Ele. Então, com Jesus é aproximar-se dele. Ora, aproximar-se dele é conhecê-lo, é tentar entendê-lo. Para conhecê-lo, para tentar entendê-lo, nós temos que estudar. E aí adentrar a profundidade tão bem comentada pelo Igor, de nós estarmos com Jesus, é absorver os seus ensinos e tentar viver esses ensinos no nosso comportamento. Não é uma tarefa fácil. Como disse o Emmanuel na mensagem discípulo que nós acabamos de ler, não é uma tarefa fácil, porque exige renúncia aos caprichos. E por Jesus, por gratidão a Ele, por esta presença incomparável, marcante, essa presença, eu vou repetir a palavra, esta presença presente, Ele não é ausente, Ele não é distante, Ele é uma presença certa. A relação do título com a obra Fonte Viva é porque Jesus é essa fonte inesgotável e não se esgota. Jesus é o nosso irmão mais velho, amadurecido, capacitado, um espírito co-criador, um espírito que já atingiu a perfeição, ainda que absoluta, e que é capaz, vejam isto, Jesus sente a vontade de Deus. Sabe-se lá o que é sentir a vontade de Deus? Nós não temos nem como imaginar isso, mas nós podemos fazer um esforço de imaginação aqui. Então, ele é uma fonte, porque ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. É uma fonte de vida, então é uma fonte viva, que significa estar com ele e por ele, fonte viva de amor e de vida, para que tenhamos alegria. Não é à toa que ele disse que o fardo é leve, não é mesmo? O seu fardo é leve. E por quê? Ele cumpre a lei de Deus, ele vive a lei de Deus, ele é uma fonte viva de serenidade, é uma fonte inesgotável de prazer espiritual. A gente para pensar no que significa prazer espiritual, é essa plena identificação. Obrigado pela pergunta. Muito bem. E essa fonte, não é, que nos oferece essa água que o Cristo representa, que nos sacia a sede, né? A sede de esclarecimento, a sede de conhecimento e de consolo também, não é, meu amigo? Sim, sem dúvida. Muito ela é bem. esclarecimento, conforto, consolo, diretriz, ela reúne tudo isso. E com um detalhe importante, né? Ela é sintética, ela é compacta. E por nossa vez, Emmanuel foi capaz de pegar uma frase, como disse o Igor aí, pegar uma frase e tirar a essência. Agora, nós, por nossa vez, devemos fazer um esforço também para tentar tirar daquilo que Emmanuel escreveu. Nós temos que fazer esse exercício também. É um exercício para crescimento nosso. É verdade. Uma outra grande contribuição, Orson, dessa série, de toda a obra de Emmanuel, mais especificamente dessa série Fonte Viva, eu diria que é mostrar a atemporalidade do Evangelho e da mensagem do Cristo, né? De alguma maneira, o quanto o Evangelho ainda permanece atual e aplicável às situações do nosso cotidiano, né? É comum, muitas vezes, algumas pessoas têm o hábito de pegar os livros da série Fonte Viva e abrir ao acaso, e não é raro, ao agir dessa maneira, encontrar uma mensagem que parece, né, que está falando diretamente aquelas situações que nós estamos passando. Como compreender essa espécie de mágica, né, que o Evangelho apresenta de estar falando para a gente através de uma mensagem que data aí de 2 milênios, mas que permanece extremamente atual
como se Jesus estivesse falando para a gente agora de algo que está acontecendo na nossa vida agora. É que esses ensinos, eles refletem a sabedoria da própria vida. E aí nós voltamos à questão levantada pela Clara, do título Fonte Viva, a ver com Jesus e por Jesus, né? É que tudo que vem de Jesus, do seu evangelho, reflete a ciência e a sabedoria da própria vida, aplicável em qualquer situação. Então, toda lição tem a ver conosco. Então, qualquer lição que você abrir tem a ver com algum aspecto da nossa vida. Qualquer lição, ela se aplica à nossa própria vida, porque é a sabedoria da própria vida. Esses livros não foram escritos em função de circunstâncias apenas intelectuais. Eles foram buscar na fonte viva do evangelho, da própria vida, que está cheia de desafios e de aprendizados, de continuidade com as experiências de aprimoramento, e que, portanto, se aplicam a todos os seres. E Emmanuel é um espírito experimentado, que já viveu muitas experiências difíceis, tem, pois, experiência e autoridade para falar o que fala. E assim também o Evangelho, porque o Evangelho não é apenas um código moral, o Evangelho é a própria vida, identificada com a fraternidade, que é a lei de amor que rege a vida. Então, tudo isso se aplica a qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Qualquer lição que a gente leia, de alguma forma vai nos afetar diretamente, porque todos nós passamos por essas situações de orgulho, de vaidade escondida, de pretensões vãs, de tolices que a gente alimenta. Então, é profundo tudo isso. E você usou a palavra certa, o evangelho ele não é temporal, ele é atemporal. Eu vou citar um exemplo aqui, muito próprio dos nossos dias. Muita gente, a gente fica indignado com os problemas políticos do Brasil, não é só dessa gestão, são décadas. Nós todos nos afligimos com a questão política. A política é uma ciência nobre. Nós, os eleitores e os políticos, somos criaturas humanas imperfeitas, por isso que causamos esses problemas em desrespeito à nobreza da ciência política que visa o bem coletivo. Mas o que acontece com a política? A política ela é temporal. A política se ajusta ao tempo, à época. Os políticos também. E os eleitores também. Agora, a ciência política, a lei divina, melhor dizendo, a lei divina ela é atemporal. Por isso que a política não é de alçada do espiritismo. Não cabe ao espiritismo se enfiar na política. O espírita pode ser político? Pode, claro que sim. Ele pode se eleger, pode se candidatar, ele é obrigado a votar e pode votar nesse ou naquele. É uma escolha sua. Agora, a política em si, ela é atemporal, porque todas essas disputas inúteis, todos os candidatos e eleitos vão passar. A política vai passar, o espiritismo é para sempre. O espiritismo permanece. Então, é a mesma situação. É um exemplo que pode ser citado nesse caso. Muito bem. Eu comentava, inclusive, com o nosso José Otávio, que abriu essa nossa série, falando sobre caminho, verdade e vida, de uma passagem que, para mim, ficou marcada, uma experiência pessoal, exatamente com o livro Fonte Viva. A gente comentava também um pouco sobre essa questão de como o livro dialoga com a nossa realidade. E aí, um belo dia, eu acordei doente, meio chateado, porque estava doente, né? E aí resolvi meditar, vou ver o que é que Emmanuel me diz. Peguei Fonte Viva e abri, no capítulo 86. Juro a você, meus amigos que nos acompanham. O título do capítulo, Estás doente? E aí, depois... Em alguns casos... de uma dessas... Em alguns casos, os espíritos direcionam a página, né? Os mentores, os amigos espirituais direcionam. É verdade. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos aprofundar um pouco essa ação da espiritualidade, muitas vezes, nesses tempos, nos direcionando para uma obra que pode trazer ali exatamente a mensagem que a gente precisa refletir. Muito bom você falar isso, viu, Igor? Porque todos nós estamos acompanhados. Todos nós somos acompanhados. E quando falamos em somos acompanhados, há uma tendência de dizer que somente espírito obsessor acompanha a gente, espírito contrário, espírito que quer atrapalhar, espírito que quer o mal da gente. Eles existem, espíritos desocupados, espíritos mal intencionados, que nós atraímos, diga-se de passagem.
Nós é que damos abertura para que tais espíritos ajam sobre a nossa consciência, sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento. Mas, muito mais do que espíritos em dificuldade e mal intencionados e vingativos, perseguidores que possivelmente ou supostamente possam nos acompanhar, nós somos carinhosamente acompanhados por amigos espirituais. Todos nós os temos. Tanto o anjo da guarda, quanto outros amigos espirituais que simpatizam com a gente, que gostam da gente. Porque nós formamos vamos dizer aqui, entre parênteses, ou entre aspas, formamos uma grande cooperativa de amigos que se autoajudam, que mutuamente se ajudam. Então, uma parte está encarnada, outra parte está desencarnada, né? Então, nós estamos sempre amorosamente acompanhados. Mesmo quando nós estamos equivocados, quando nós damos umas notas fora, quando nós saímos do roteiro e preferimos os atalhos, eles permanecem esperando que a gente retorne, inspirando, e permanecem observando a distância para não tirar o nosso livre-arbítrio. Mas, mesmo assim, eles fazem tudo para nos ajudar. Então, quando a gente está passando por alguma dificuldade, por algum desafio mais difícil, mais contundente, eles são capazes de fazer ações como essa, de levar o Igor a abrir a página que era o seu questionamento. Estás doente? Né? Esta semana, Igor, aconteceu comigo. Numa noite anterior, nós estávamos aqui indignados com determinada situação e, de uma certa forma, fomos para o caminho da maledicência em determinada situação. A gente, de vez em quando, tem esses momentos de invigilância e eu e a esposa fomos pelo caminho da indulgência. No outro dia de manhã, na nossa leitura diária de matinal, a lição: não julgues teu irmão. Para você ver como as situações se apresentam. Quer dizer, os amigos espirituais, calma aí, não julgues teu irmão. Leia a lição aí. E era exatamente do Emmanuel, mas num outro livro, nem era nessa coleção. Mas apresentando, né, que se a gente pudesse avaliar por que a pessoa nos agride, por que a pessoa nos ofende, por que a pessoa fala mal da gente, se soubéssemos avaliar o fogo interior que a pessoa está vivendo, a problemática que a pessoa está vivendo, a dureza que a pessoa está enfrentando, a gente se colocaria no lugar dela e entenderia determinados comportamentos, né? Porque quem de nós tem autoridade ou competência para julgar alguém? Somos criaturas falíveis, não nos esqueçamos disso. E vejam vocês, eu sou palestrante espírita, eu faço live todo dia e estou me confessando publicamente aqui que sou uma criatura igual das outras. Todos nós somos assim, necessitados de aprendizado. Perfeito, meu amigo, exato. Isso é extremamente importante, né? Muitas vezes, dentro do nosso movimento, a gente acaba sendo tentado a endeusar, não é? Expositores, escritores, médiuns, palestrantes, e essa compreensão de que somos todos seres em estado de imperfeição, buscando o caminho da perfeição, né? Oferecendo o nosso óbolo, compartilhando o produto das nossas experiências, mas juntos todos, né? Que maravilhosa ponderação que você traz aqui nesse nosso momento. Orson, sim. Veja só, a gente vem refletindo aí sobre exatamente nessa nossa prosa final, sobre a ação da espiritualidade direcionando a leitura. Ou seja, importante ter o hábito da leitura, né? Porque se você não tivesse o hábito da leitura matinal, se eu também naquele momento não fosse buscar o livro, a espiritualidade ia ter um pouquinho mais de dificuldade de nos trazer a lição, né? E a gente tem aqui um manancial, então, com 180 capítulos só no Fonte Viva, mais as demais obras que compõem a coleção. Você nos diria, então, e nos recomendaria que essa série Fonte Viva é uma série ideal para a gente buscar enquanto reflexão matinal para iniciar o nosso dia, ou enquanto reflexão final ao terminar um dia? É mesmo, e devem ser mesmo esses nossos livros de cabeceira para reflexão diária? Olha, esses livros, eles não só são recomendados, como são essenciais
ao nosso equilíbrio, porque eles constituem verdadeiro roteiro de uma vida saudável, de uma vida equilibrada. Apesar das dificuldades que todos temos, variadas, inclusive de comportamentos variados, etc., são obras altamente educativas para o espírito. Está conosco aqui o meu amigo José Antônio da Cruz, é um grande amigo voltado à educação, é um trabalhador do bem, é alguém que se esforça pelo aspecto da educação. Ele ficou pai, acho que já faz um ano, né, Zé Antônio? Seu filho já tem um ano, ficou pai há pouco tempo, e o Zé Antônio é muito dedicado, inclusive quero indicá-lo para vocês aqui no Seridó Espírita, um companheiro muito dedicado. E o Zé Antônio, dedicando-se à educação, sabe bem o que eu estou falando, a importância dessa continuidade, dessa busca didática que Emmanuel nos oferece nessas obras. Emmanuel é um espírito sábio, Emmanuel é um espírito que alia sabedoria e bondade e firmeza, porque é um espírito que sabe o que diz, é um espírito experimentado nas dificuldades que viveu e no esforço que fez para melhorar-se, a ponto de alcançar o estágio que hoje está. Foi responsável pela mediunidade de Chico Xavier, elaborou um tesouro para os nossos corações. Então, eu não só diria que é recomendável, eu diria que seria essencial que nós nos valêssemos dessas obras, que nós tivéssemos elas conosco, mas não apenas para uma leitura breve, mas que parássemos em cada parágrafo e olhássemos aquele parágrafo, prestássemos atenção, procurássemos adentrar a sua essência, o seu conteúdo, porque isso nos fará imenso bem. Olha lá, Benício já vai completar 1 ano e 6 meses, estou atrasado, Zé Antônio. O tempo tem passado bem ligeiro, né? Tem passado rápido. Isso aí, meu amigo. A gente vai se aproximando aí, quando a prosa é boa e extremamente agradável, o tempo passa rápido, a gente vai se aproximando aqui já do nosso momento de encerramento. Eu queria ainda explorar uma última pergunta, sim, puxando novamente um gancho que você me deu, dessa relação Emmanuel-Chico, e da contribuição valiosa que essa parceria Emmanuel-Chico nos legou, não somente com esse conjunto de obras que nós estamos analisando no nosso café da série Fonte Viva, mas, enfim, toda a obra dessa dupla, inclusive não quando Emmanuel era o autor espiritual, mas ali como grande orientador da mediunidade do Chico Xavier. De alguma maneira, o Emmanuel, então, é responsável por todo o conjunto dessas obras que o Chico nos trouxe. Fala um pouquinho de como você enxerga e da relevância que essa, vou chamar assim, dupla dinâmica trouxe para a gente em termos de conhecimento, em termos de lições. Igor, é muito agradável falar de Chico, né? E Chico representa um modelo de comportamento humano mais próximo de nós. Somos contemporâneos desse espírito. Não é porque ele era médium, não. A mediunidade é uma coisa a mais, porque muito mais que médium, a característica evangelizada, disciplinada, humilde desse espírito fala muito ao coração de todos nós. É por causa dessa humildade, é por causa desse sacrifício, desse exemplo, dessa conduta, que ele pôde realizar o que realizou. Todos nós sabemos da contribuição inestimável desse médium para todo o conjunto da difusão espírita, com clareza, com didática, com informação precisa. Divaldo chegou a dizer, em determinada ocasião, que Chico, tudo que saiu da boca do Chico, nunca houve uma inverdade. Chico nunca falou apenas por falar. Isso é da índole dele. Tudo que ele falava também expressava sabedoria e humildade. E, naturalmente, essas virtudes de sabedoria e humildade se aliaram a outro grande espírito, humilde e sábio, que é Emmanuel. Os dois formaram essa dupla, como você usou a expressão carinhosa aí, para realizar o trabalho que realizaram. E isso não foi obra de improviso, isso é obra de preparo, de muita convivência, de séculos de dedicação, de disciplina, naturalmente, para que pudesse ser feito
da forma como foi feito. Então, é um trabalho que nem todos sabem avaliar. Infelizmente, às vezes, o assunto é tratado até com negligência, com desrespeito, e nós temos que respeitar o médium pelo seu trabalho, e respeitar também o espírito que realizou o que realizou em nosso favor. Então, nós não poderemos usar de leviandade com esses dois nomes da história da humanidade, não é apenas do espiritismo, porque o trabalho deles extrapolou os muros do espiritismo, extrapolou as divisas. Nós aqui no Brasil, quantos somos de espíritas? Eu tenho a impressão que 3 ou 4% da população, isso não é nada, não é nada. Numa população de 200 milhões de habitantes, quer dizer, isso não é nada. O trabalho de divulgação espírita ainda está para ser feito, mas não está restrito ao espiritismo ou ao Brasil. Eu tive uma entrevista, fiz uma entrevista hoje à tarde, já está no meu canal, com uma brasileira radicada nos Estados Unidos, Vanessa Godoy, e que nasceu no Rio de Janeiro e faz 24 anos que mora em Nova York. A história dela é muito bonita, a entrevista foi maravilhosa. Mas ela se tornou espírita lá. Aqui no Brasil, embora ela tivesse algum contato com o espiritismo, ela não conhece o movimento espírita. Ela foi ficar espírita lá, é que ela se aprofundou. Hoje é muito dedicada, está numa obra, num projeto grandioso. Eu quero, aliás, sugerir a vocês para verem a entrevista, está disponível no canal. Eu nem fiz estreia, eu simplesmente coloquei público e vou divulgar amanhã cedo, mas se trata de um trabalho maravilhoso, inspirado naturalmente nesse esforço da espiritualidade para fazer o espiritismo conhecido. E o Chico foi o maior protagonista desse trabalho, pelo seu exemplo. O movimento espírita é outro depois da vinda, da experiência do Chico. E nesse trabalho conjunto está a sabedoria do grande Emmanuel, que coordenou todo esse trabalho. Então a gente tem que agradecer muito ao Chico, agradecer muito a Emmanuel por esses tesouros oferecidos e que vocês destacam agora com essas lives da série Fonte Viva. Mas é uma relação, Igor, é uma relação de confiança, é uma relação de boa cumplicidade, no bom sentido, é uma relação de trabalho comprometido com o Cristo. Naturalmente, são espíritos comprometidos com Jesus e que não vieram a passeio. Muito bem, meu amigo. Aproveitamos e deixamos aí nos comentários, o link apontando direto para o canal do nosso querido Orson Peter Carrara. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu já fui lá, já estou inscrito no canal do nosso amigo para acompanhá-lo e, de alguma maneira, aí, matar um pouco da saudade após esse nosso café, que foi extremamente agradável, acompanhando as atividades de divulgação do nosso irmão. Orson, meu querido, deixo o espaço agora aqui aberto para as suas considerações finais, para a sua palavra final a cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham desde já, agradecendo demais, externando a nossa gratidão por você ter estado conosco nessa noite e desejando que outras oportunidades e outras prosas apareçam para que a gente possa tê-lo novamente aqui nas atividades do nosso canal Seridó Espírita. Muitíssimo obrigado e agora deixo a palavra para as suas considerações finais. Bom, Igor, enquanto você fazia as considerações e mesmo as perguntas, aqui dentro de mim, eu já fui pensando assim, eu tenho mais uma pessoa para ser entrevistada, é o Igor. O Igor que eu conheci agora, o Igor que conduziu essa live com tanta competência, com tanta intervenção oportuna e útil. Isso é muito legal, Igor, encontrar pessoas capazes, competentes, dedicadas, nós precisamos disso. E todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos nos dedicar horas do nosso tempo, ou dedicar um espaço do nosso tempo, ou dedicar a nossa criatividade em proporcionar um instante assim, de descontração, de leveza, para tratar da própria vida de todos nós, que tanto precisamos de orientação para sermos criaturas mais firmes,
para sermos criaturas melhores. Então, se algo eu posso dizer aqui hoje, agradecendo você, o canal, a nossa querida Socorro, que entrou conosco, fez contato conosco, e aos amigos que aqui estão acompanhando a nossa transmissão aqui do canal Seridó, eu quero dizer da minha alegria, Igor, da minha gratidão. Se algo eu posso dizer é para que vocês prossigam trabalhando, porque o mundo precisa de iniciativas, o mundo precisa de dedicação. E nós podemos oferecer a nossa dedicação, ainda que seja pequena, mas vamos oferecer, vamos estar prontos para o trabalho. Você citou o meu canal aí, mas eu quero convidar a todos que estão nos ouvindo, inscrevam-se nos demais canais, nos canais sérios, que transmitem conteúdos sérios, porque os canais, eles constituem, melhor dizendo, acervos valiosos de conhecimento espírita. Nós não sabemos como que isso vai ser usado e aproveitado no futuro. Ainda não sabemos, é um acúmulo grande de conteúdos que estão sendo produzidos. Mas vamos apoiar esse esforço realizado em todo o Brasil, de forma tão abrangente e tão bonita como está sendo feito. Então, meus parabéns a vocês, minha gratidão a todos pela oportunidade tão valiosa e pelo carinho dos nossos telespectadores aí. Muito bem. Gratidão, então, é a palavra que resume esse momento. A vocês, queridos amigos e queridas amigas que nos acompanharam, forte abraço. Lembrando que na próxima segunda-feira, 19h30, nos encontramos novamente em mais uma edição do nosso Café com Kardec e Amigos. Na próxima segunda, inclusive, teremos a nossa Ivana Rainski, que vai abordar a obra Ceifa de Luz. Forte abraço, possam mais uma vez, nossa gratidão, e a todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, obrigado a todos.